Olá pessoal, tô tranquilo com vocês? Espero que sim. Então a professora vai estar, deixa só a professora dar uma ajeitadinha aqui, isso. Então assim, a professora vai estar explicando para vocês o assunto de geografia do primeiro ano, tá? Então se sair um pouquinho de barulho no fundo, peço mil perdões. A professora grava em cada ambiente tentando fazer o menor barulho possível, tá? Então a gente vai tocando o bar conforme dá. Então assim, ó, o assunto de geografia que nós temos aqui o assunto relacionado, que nós temos é a Revolução Verde, a biotecnologia. A biotecnologia ela é muito importante no desenvolvimento, dentro principalmente da agricultura, para o avanço das inovações que ocorrem dentro dessa agricultura. Então ela traz benefícios para a humanidade significativas, tá? Então, o que foi essa Revolução Verde? Ela foi uma expressão que surgiu numa conferência lá em Washington, em 1966, então um pouco após a Segunda Guerra Mundial. E qual era o propósito de tudo isso, tá? Desse programa de Revolução Verde e a biotecnologia? Então, o propósito dela, o objetivo primordial, era aumentar a produção agrícola. E aí desenvolver através dessa Revolução Verde sementes, fertilização de solo e utilização de máquinas que fizesse o quê? Aumentasse a produtividade, porque como o mundo estava em expansão, principalmente de pessoas e em franca expansão também comercial, então essa produtividade ela tinha que ser aumentada significativamente para suprir a necessidade da humanidade desse povo, tá? Só que aí, o que acontece? Essa agricultura que nós temos atual, que veio se expandindo, ela se expandiu muito, como eu falei anteriormente, após as grandes guerras. Porque assim, quando nós dispensamos energia para uma guerra, a gente fala energia, quer dizer, mão de obra, tudo. Então, após essa guerra, há muita pobreza, há muita necessidade dos povos, tá? Então, o que aconteceu? Nessas pós-guerra, com o emprego de sementes manipuladas, tá, geneticamente, houve o aumento dessa produtividade necessária para esse momento dentro da história. E aí, o que seria então esse termo biotecnologia? O termo mais correto perto disso é o conjunto de técnicas que envolve a manipulação de organismos vivos para obtenção de produto específico ou modificação desses produtos. Então, nada mais é manipular esses produtos, esses seres vivos, da forma que é a necessidade do mercado para o momento, tá? E aí, o instrumento essencial para que isso ocorra é um fornecimento de alimentos a nível global. E aí, faz com que o setor agrícola ele seja sustentável nos países em desenvolvimento. E aí, também atender os requisitos ambientais. Dentre os principais fatores que influenciam a produção agrícola, a gente pode destacar a primordial, as condições climáticas. As condições climáticas, se elas não forem favoráveis, podemos ter a melhor genética, melhor melhoramento de semente, mas se o clima não cooperar, se as condições, não tem produtividade. Então, o primeiro deles, o tempo. O que é tempo para nós? Nós temos tempo e temos clima. Então, é o estado momentâneo da atmosfera. Por exemplo, falar assim, é quando está chovendo, quando está nublado, quando tem sol, quando tem nuvem. Seria primordialmente apenas aquele momento em questão do qual está sofrendo a mudança. Porém, clima já é bem contraditório, tá? É o estado dinâmico da atmosfera que definirá o clima. Dirá se hoje é um dia frio ou quente. Por exemplo, o clima de Joinville é quente e úmido. Realmente, o clima de Joinville é úmido. Aí, além disso tudo, nós temos dentro do desenvolvimento do planeta Terra alguns processos normais da Terra, que seria um deles a rotação e a translação. Então, a rotação é aquele movimento onde ocorre o dia e a noite, onde ocorre em 24 horas, tá? Então, é o movimento onde a Terra gira em torno de si própria, tá? Então, ali nós vamos ter a rotação ocorrendo de leste para oeste. Então, forma o dia e a noite. Já o movimento de translação, ele vai formar as estações do ano. Então, vai formar as 4 estações.
Então, a translação é a volta, 1 ano, 365 dias, que a Terra leva para percorrer ao redor do Sol, tá? Então, aí vai formar as estações do ano. E aí, a gente tem que ali olhar bem pela figura, que o planeta Terra, normalmente a gente pensa que ele tá em pezinho, mas ele tem 1 grau de inclinação. Então, aí nós temos a diferenciação. Por exemplo, quando na região do hemisfério norte tem mais sol, verão, nós vamos ter menos sol, inverno. Aí quando inverte isso, inverte a estação do ano para eles também. Lá vai ficar frio, vai ter o inverno e aqui vai ficar verão. Além de outros, desses dois, translação e rotação que nós temos também o solstício. Solstício de verão no norte e inverno no sul. Inverno no norte e verão no sul, como a professora estava falando. Então, o solstício de verão no hemisfério sul e do norte, o Sol incide perpendicularmente sobre quais trópicos? De Câncer e Capricórnio. Os trópicos de Câncer e Capricórnio eles ficam abaixo da linha do Equador. A linha do Equador corta o planeta Terra ao meio imaginariamente. E aí nós temos também, além disso, o equinócio, que é a época do ano em que o Sol, em seu próprio, seu movimento próprio, apresenta na eclíptica, corta o Equador, correspondente à igualdade de duração de dias e de noite. Então, tá bem claro ali. O que é o equinócio? É quando ocorre a mesma quantidade de horas por dia e para noite. Então, nós temos 12 horas de dia e 12 horas à noite. Uma outra coisa que nós temos dentro da agricultura que influencia, voltando lá no assunto da agricultura, fenômenos climáticos, e aí a gente pode citar o El Niño e o Laninha. Esses dois fenômenos, eles são, a cada período, eles têm uma maior ou uma menor intensidade. Então, o que seria o El Niño? Então, ele vai ser um aquecimento anormal das águas superficiais e do Oceano Pacífico Equatorial, então lá na linha do Equador. Já o Laninha é o contrário, ele é o contrário do El Niño. Então, ele vai ser o resfriamento superficial da água do Pacífico Equatorial. Pode-se dizer que Laninha é o oposto do El Niño. Então, esses fenômenos também estão relacionados com o movimento das correntes marítimas, correntes de ventos e movimentação e também, tá? Aí a gente pode citar a agressividade com que o homem trata a Terra, tá? Então, isso aqui é um pequeno resumo do que vocês vão encontrar lá do assunto sobre biotecnologia ali, tá? Espero que vocês tenham gostado. Desculpa se tiver barulho ao fundo, tá? Que é normal. Desejo a todos uma boa semana e até mais.